E aí, pessoal? Agora eu vou falar sobre outro dos meus autores favoritos de cristianismo, particularmente de catolicismo, que é o Scott Hahn. Ele é um autor muito acessível para qualquer pessoa, mesmo que tu não seja católico, cristão, não importa. O Scott Hahn é muito querido, eu adoro ele. Tipo assim, ele é muito, muito, muito legal. Ele respeita as outras religiões, ele é muito humilde, ele é uma pessoa muito dedicada ao que faz, ele é uma pessoa fascinante. Eu já li, eu não tô aqui com o livro, eu acho que o nome é Todos os Caminhos Levam a Roma, foi o primeiro livro que eu li dele, que eu acho que eu li em PDF, que é a biografia dele. E é um dos melhores livros dele, que ele conta como que ele foi conhecendo o catolicismo, porque ele foi educado numa família protestante. Então ele seguia um outro rumo, né? Ele se formou como teólogo, mas depois ele viria a se converter para o catolicismo porque ele era uma pessoa que gostava de investigar, de fazer perguntas, e ele começou a ler dezenas, centenas de livros, ele leu muito. E conforme ele ia lendo, ele via que algumas coisas do catolicismo faziam sentido. Então ele foi buscando a origem das coisas e até que aquilo fez sentido para ele, ele se converteu. A esposa dele levou um certo tempo para se converter também, até que muito tempo depois isso ocorreu. E é uma história muito tocante, é muito bonita, assim, a forma como que ele foi descobrindo como fazia sentido, assim, a religião, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. E ele escreveu muitos livros e acho que eu já li 12 livros dele, algo assim. E então, começando a mostrar algumas obras dele. Esse aqui ele escreveu junto com o Kurt Smith, é uma série de livros que ele faz comentários sobre alguns livros da Bíblia. Esse, por exemplo, é o livro que ele escreveu com comentários sobre o Gênesis. Então, como é que funciona? Aqui tem todo o Gênesis, né? Eu fui lendo o livro de novo, só que ele vai fazendo comentários sobre um monte de trechos, assim, o que significa e observações. Ler livros de cristianismo com comentário é outra coisa, é um outro mundo, assim, tu vê, ele vai falando sobre as origens e por que foi feito dessa forma. O Gênesis faz muito mais sentido quando tu lê comentários, principalmente comentários de um teólogo, assim, tão inteligente. Tem aqui o Evangelho de São João. Temos o Êxodo também, né? O livro dos Atos dos Apóstolos. E o Evangelho de São Mateus. Então, como vemos aqui, temos alguns livros do Novo Testamento. E esse aqui é do Velho Testamento, esse é do Novo Testamento. Ele escreveu comentários sobre muitos outros livros, eu quero ler mais comentários deles. Inclusive, ele é um especialista em Apocalipse. Então, vale a pena ler os comentários dele sobre este e outros livros relacionados. Como ele é um especialista em Apocalipse, ele escreveu esse livro aqui, que eu considero, se não é o melhor dele, talvez o segundo melhor, que é O Banquete do Cordeiro. Esse aqui é a leitura indispensável. Esse aqui, nesse livro, ele fala sobre como cada coisa que é feita na missa católica faz sentido, tem significado, cada movimento, cada palavra, cada trecho, muito do que é dito na missa católica tem origem no livro do Apocalipse. É como se tu estivesse realmente mostrando muitas passagens e acontecimentos do Apocalipse. Então é fascinante, tu passa a ver a missa católica com outros olhos depois de ler esse livro. Esse aqui, Senhor, tende piedade. O poder de cura da confissão. Esse eu fiquei interessada em ler porque ele fala sobre o valor da confissão. Que hoje em dia as pessoas não gostam muito de confissão, elas ficam naquela coisa, eu não preciso me confessar para um padre, eu
eu posso me confessar direto com Deus, ou enfim, eu nem me confessar. Então ele fala qual é o sentido da confissão, por que existe essa prática, qual o valor dessa prática, como foi feita essa prática desde o cristianismo primitivo, como é que acontecia e por que até hoje ela é relevante. Muito instrutivo. Esse aqui, razões para crer, como entender, explicar e defender a fé católica. Esse aqui também, ele dá excelentes argumentos como defesa da fé católica. E este aqui. Salve Santa Rainha, Mãe de Deus, na Palavra de Deus. Que a Maria, né? A devoção a Maria e aos santos é um dos elementos que separa os protestantes dos católicos, né? Que como o Scott Hahn sempre foi católico, ele teve que aprender o significado da devoção mariana. E, inclusive o João Paulo II, ele tem muito a falar sobre isso, né? Também eu tenho outros livros a respeito disso, né? De Maria. E aqui é um dos mais famosos livros dele que ele fala a esse respeito. Então aqui está um autor que eu recomendo, porque o Peter Kreeft, ele é um pouquinho... Ele é um pouco mais... Eu não diria assim, é que os dois, eles, tanto o Scott Hahn quanto o Peter Kreeft, eles são bem conservadores mesmo a respeito do catolicismo, só que o estilo de escrever é diferente, assim. O Peter Kreeft, ele foca mais no aspecto filosófico mesmo, e ele é bem direto, assim, às vezes ele é um pouco duro, assim, escutar as coisas que ele fala. Já o Scott Hahn, ele é doce, assim, tu lê as coisas dele, tu se sente bem, tu fica em paz, assim. Então, pra quem quer aprender o cristianismo, principalmente o catolicismo, de uma forma tranquila, assim, tu não quer ser acusado, tu não quer se sentir mal, assim, tu quer aprender mais, Scott Hahn é o autor certo pra ler. Então, é isso aí, gente. É isso que eu queria falar, apresentar este autor. Então, até o próximo vídeo.